Oi, pessoal. Então, dando continuidade, né, ao que nós estamos estudando aí sobre as transnacionais, né? Lá na página 55, nós vamos comparar os dois mapas aí da página 55, mas antes vocês vão marcar o segundo parágrafo, que é o parágrafo que está em cima dos dois mapas, onde está assim: observe os mapas a seguir. Né? No primeiro é possível observar como se dão os fluxos de mercadorias por meio da rede de transporte marítimo. O segundo mostra o fluxo de informação via internet no mundo. O que você conclui observando os dois mapas? Vamos responder? Então, o primeiro mapa, percebam que está mostrando o fluxo de transporte marítimo mais intenso nos países do norte, do hemisfério norte, principalmente nos países mais ricos, tá? Nos países mais pobres, nós temos um fluxo menor, tá? De mercadorias. Essa linha aí, ela é bem parecida desse fluxo de mercadorias, é bem parecida com aquela linha da regionalização do mundo em norte e sul, né, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, da página 43, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. No mapa seguinte, nós vamos ver o fluxo aí de uso da internet, né? Como a quantidade de pessoas que mais utiliza a internet. Então, vocês percebam também que nos países ricos, que são os países a maioria dos países do hemisfério norte, possuem um fluxo de internet muito grande. Então, comparando os dois, percebemos o seguinte, que os países que possuem maior fluxo de transporte significa que eles utilizam mais a internet, ou seja, eles vendem mais, tá? Eles vendem mais produtos. Então, por eles venderem mais, eles vão ter maior fluxo de mercadoria e maior uso do transporte, principalmente o transporte marítimo. Ou seja, são economias que estão em alto desenvolvimento econômico aí internacional, tá? Na venda de produtos pela internet, tá bom? E os países que utilizam mais a internet e que utilizam mais o fluxo de mercadoria por vender mais, vão possuir maior valor de PIB, mais dinheiro, tá bom? Já na página 56, vocês vão marcar o primeiro parágrafo, que vai explicar sobre as transnacionais que eu tinha falado com vocês no outro vídeo, né? Porque a economia global, gente, igual vai falar aí nesse parágrafo, a economia global, ela atualmente, ela faz parte da terceira revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo, a revolução técnico-científico-informacional, onde tudo está interligado à internet e à tecnologia. Quem possui mais tecnologia no mundo tem mais dinheiro, ou seja, o país que possui mais tecnologia, mais desenvolvimento tecnológico, mais investimento em ciência tecnológica, os países mais ricos, tá? Isso que vai diferenciar hoje em dia os países ricos e pobres. Então, nesse parágrafo vai falar da última fase da globalização que nós estamos atualmente. A globalização, ela teve algumas fases, né, que ela acompanhou o capitalismo. A primeira fase, que foi das grandes navegações, onde um povo de um continente se encontrou com outro povo de outro continente através das navegações, né? Então, o povo europeu encontrou o continente americano, depois também já tinha ido à Ásia, ao continente africano. Então, essa conexão, essa ligação entre esses países, entre esses continentes, foi a primeira fase que nós chamamos de globalização, que é
a interligação dos países através do comércio. E é lógico que com isso vai desenvolver também a informação vai ficar mais rápida, junto também com o desenvolvimento do transporte conforme a necessidade que o comércio for pedindo, o fluxo comercial, das vendas comerciais, tá bom? Então, nesse parágrafo, eu vou pedir para vocês marcarem ele todo, justamente para a gente explicar, que nesse parágrafo ele explica tudo, né, a respeito da revolução técnico-científica e do uso da internet. Depois vocês vão marcar as transformações no espaço geográfico. Então vocês vão marcar nesse título, as transformações no espaço geográfico, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas, até o primeiro ponto, tá bom? E nessas transformações do espaço geográfico, nós vamos ver que a globalização, a intensificação da globalização, ou seja, desde lá das grandes navegações, depois com a Guerra Fria, em que os países, Estados Unidos liderando o capitalismo, a União Soviética liderando o socialismo, começaram a disputar tecnologia, quem tinha melhor tecnologia, né? Tanto de armas quanto de tecnologias de computador, de aeroespacial. Então, os dois países ficavam disputando. Por isso, é uma guerra fria, não houve combate direto, né? Apenas ideológico, um botando medo no outro. Então, esse período da globalização, no período da Guerra Fria, que já estávamos na segunda Revolução Industrial, a economia global estava em ascensão tecnológica, porque é aí que a tecnologia acelerou. Foi aí que surgiu a internet, foi aí que surgiu computadores mais avançados, satélites foram lançados ao espaço. Então aí a globalização se intensificou mais ainda, junto com a segunda Revolução Industrial. E aí, com a segunda Revolução Industrial, outros países, né, além da Inglaterra, passaram a ter o quê? Indústrias, as suas próprias indústrias, principalmente os países ricos. E ao ter suas próprias indústrias, foi aglomerando próximos às suas indústrias, a população foi se aglomerando, o número de cidades foram aumentando, né? Foi se desenvolvendo mais, tá? E com isso, foi transformando o espaço geográfico, ou seja, a paisagem que era praticamente rural passou a ser mais urbana, ter mais quantidade de cidades e mais desenvolvida ainda por causa da tecnologia, tá, gente? Então, essa é a transformação do espaço geográfico que iniciou lá com essa mudança do meio rural prioritário, né, da agricultura, da agropecuária e do extrativismo para o meio urbano, tecnológico, industrial. Essa é a transformação, tá bom? Da paisagem geográfica pra gente, da transformação do espaço. Então, no cenário econômico, essa transformação aconteceu também. Como assim? Os países ricos, dominando as indústrias e a tecnologia, também dominam as riquezas mundiais. Diferente dos países subdesenvolvidos, que estão... uma parte desses países subdesenvolvidos, são poucos, né, que são os emergentes, estão em desenvolvimento industrial, ou seja, estão começando a se tornar industrializado. Eles têm o seu foco da sua economia ainda desde o período da colonização, o foco da economia é exportar produtos agropecuários e também do extrativismo. Mas conforme esses países foram desenvolvendo, né, e se introduzindo na globalização,
eles passaram, e a indústria chegou nesses países, eles passaram a ter um crescimento muito grande, em curto espaço de tempo, que fez com que eles se destacassem mundialmente na parte industrial. Então agora, os países subdesenvolvidos emergentes, eles não só são exportadores, agroexportadores, mas também eles têm um destaque na indústria, passam a ter um destaque na indústria. O que antes não tinha, agora passa a ter. Então, por isso, eles estão em desenvolvimento industrial e estão em ascensão econômica. Mas existem os países menos desenvolvidos, pobres, que ainda não chegou à indústria, né? Está começando a chegar. E como eles ainda não têm as suas próprias indústrias, eles aderem à chegada das transnacionais, das empresas estrangeiras. Então, o cenário mundial da economia, como está agora? Os ricos, os países desenvolvidos, exploram dos países mais pobres a matéria-prima, a mão de obra, os baixos salários, os incentivos fiscais, a localização, a infraestrutura, explora tudo deles e monta a sua empresa nesses países, mas todo o lucro volta para o país de origem. Então, esse é o atual cenário do espaço econômico mundial. Os países pobres ofertam mão de obra barata, leis trabalhistas flexíveis, leis ambientais flexíveis, ofertam incentivos fiscais para essas transnacionais. Para quê? Para que essas transnacionais venham para esses países e eles começam a ter emprego, dar emprego para a população pobre. E aí eles só ganham vantagens, praticamente. E esse país que recebe a transnacional não ganha tanta vantagem assim. Apenas passa a ter contato com tecnologia que nunca tinha visto, tecnologias de outros países. E também passa a ter emprego, tá? Então agora passa a ter dinheiro para gastar no comércio, ou seja, para comprar o produto dessas empresas internacionais. Então continuamos dependentes das empresas dos países desenvolvidos. Então, países subdesenvolvidos exportam matéria-prima, mão de obra barata, em troca vem as multinacionais para os países subdesenvolvidos. E os países ricos recebem o lucro, né? E implantam as suas multinacionais nos países pobres, subdesenvolvidos, tá? Então, aí embaixo, da página 56 ainda, vocês vão marcar um xizinho nesse quadro aí, onde está mostrando as fases e as vantagens das transnacionais, que aí temos o 1, que é o país sede, o 2, países fornecedores de matéria-prima, o 3, que são os países montadores, o 4, que são os mercados consumidores, tá? Então, tudo isso daí está atrelado à implantação de uma transnacional em países subdesenvolvidos, tá bom?